Olá, seja muito bem-vindo. De onde quer que você esteja nos ouvindo ou nos assistindo, espero que você esteja em paz. Eu sou o Renato Cândido e é com muita alegria que está no ar mais um episódio do nosso podcast, o Sintonia Positiva. E hoje a gente vai tratar aqui de um assunto muito importante, principalmente nos dias atuais, onde a gente não tem tido muito tempo para se cuidar direito da nossa saúde mental. E é uma honra para mim estar recebendo ela hoje aqui. Ela que é psicóloga, tem pós-graduação em dependência química, faz um trabalho muito bacana em Itaú, na frente do CAPS AD, em Divinópolis, à frente do Conselho da Mulher. Ivete, hoje eu vou bater um papo aqui com a Ivete. Ivete, seja muito bem-vinda ao Sintonia Positiva. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e um pouco da minha história. Então é isso aí, pessoal. Para você que gosta desse tipo de assunto, que gosta não só de assuntos importantes, mas também de uma história que emociona e vai te trazer muita coisa bacana, pode ficar por aqui que esse é o seu lugar. Ivete, então hoje a gente vai falar muito assunto bacana sobre violência contra a mulher, saúde mental, mas primeiro não, primeiro eu quero conhecer um pouco da Ivete. De onde veio Ivete? Eu quero saber um pouco da sua história hoje, Ivete. Você é natural de São Francisco, é isso? E São Francisco de Paula, né, uma cidadezinha aqui do interior, próximo de Oliveira. Eu nasci, sou a caçula de Hum, 12 filhos. 12. Meus pais, infelizmente, já faleceram, né? Eh, a minha mãe, ela teve, vamos dizer assim, eu quando ela já estava nos seus 45 anos, e é até interessante, pensando um pouco nessa questão da minha chegada ao mundo, Hum. que depois de adulta, já depois de um tempo, ela me conta um pouco dessa história, como foi que eu cheguei. E eu acho isso legal porque tem a ver muito com a minha história, assim. Ela fala: "Ai, depois de tanto tempo tendo vários filhos, me ensinaram a tomar um anticoncepcional, e aí eu comecei a tomar, mas isso não me fez bem, eu resolvi largar", e falei: "Ah, já mais um menos um não faz diferença". E eu falei: "Olha, que legal", e eu vim fazer diferença. Mas enfim, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar e desde novinha eu sempre fui, uma pessoa que na escola eles me chamavam para participar desses eventos de apresentação Dia das Mães, fazer eh, alguma apresentação, enfim. Gostava muito, sempre gostei de ler, a área das humanas sempre foi o meu forte. É ao contrário das exatas, que eu não sou, né, muito fã, assim. Mas, tive a experiência, por exemplo, de ainda muito novas, né, ainda concluindo o primeiro grau, ser convidada pela diretora da escola para substituir professores, que ela Ó, confiava no meu trabalho, ainda sem nenhuma experiência, sem nenhuma formação, mas ela confiava no meu trabalho e às vezes faltava um professor, ela me chamava para ir para a sala de aula, e era uma experiência muito bacana, que eu já consegui, assim, ter um domínio. E eu falo que hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e na minha época isso não existia. Cidade pequena, né, por mais que os seus pais possam te dar alguma coisa, meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida, assim, mais né, e ele teve, eh, como eram muitos filhos, o primeiro filho não deu muito valor ao incentivo que ele dava para estudo, e aí ele achou que não tinha que ajudar mais ninguém, então ele ficou mais fechado, mais travado nisso. Aí eu lembro muito bem que às vezes eu falei assim: "Ai pai, eu preciso de tal coisa". "Ah, você tem perna para andar, se vira". E aí eu resolvi me virar mesmo, e eu sempre fui uma pessoa determinada de correr atrás dos meus ideais, dos meus sonhos. Ele falava assim que eu era meio teimosa. Essa teimosia eu considero como uma determinação, assim, já de uma tinha algo. pessoa que proativa, que quero correr atrás dos meus ideais. E assim, comecei a trabalhar muito nova, né, cidade pequena você conhece, né, provavelmente, Eu sou ali de Oliveira, então eu tô isso. vizinho de São Francisco. São Francisco era muito forte no café lá. Eu já Sim, trabalhei muito nas lavouras lá de ainda café. é, né, tinha muitas Fiz muito isso. pessoas que precisavam trabalhar, que ia para o café. E assim, as experiências de trabalho era, ou você trabalhava como professor numa escola, aí você tinha que já estar numa formação, ou você trabalhava no comércio, ou na zona rural, né, no plantio ali, na colheita de café e tal, ou a prefeitura, mas sempre tem os seus indicados. E eu ali com 11 anos eu fui babá.
Ah, já, 11 anos. Uma criança cuidando de outra criança, hoje eu vejo assim, mas naquela época eu não Era normal, mas enxergava, isso naquela era época você acredita muito que era normal. normal? O Eu pessoal. tive a oportunidade, né, de ser babá e trabalhar em algumas casas de pessoas que foram meus professores, né, e tal. Na verdade, eu falava que ia ser professora e Pois depois. é, eu ia te perguntar isso. Quando aconteceu a virada de chave? Na verdade, eu penso que tinha assim, ó, o meu mundo, o meu conhecimento era muito restrito. É como eu falei, meus pais muito simples, a cidade interior, assim, eu era muito ali focada naquele mundinho. Para você ter uma ideia, às vezes a gente escutava rádio, né? TV era muito pouco, na minha casa nem tinha, depois começou a ter, e aí, enfim. É, e é interessante que foi nos anos 70, na década de 70, que começa a ter também a TV a cor, o celular, enfim. É, mas eu nem conhecia, para você ter uma ideia, naquela época, né? Criança ali. Mas, enfim, é, não tinha muito acesso a outras, né, outras oportunidades. Isso não era falado na minha casa, praticamente. É, eu tive alguns irmãos que saíram, foram morar em cidades grandes, e às vezes eles retornavam e traziam algumas coisas, mas assim, pela falta, né, de ter acesso, a maioria das pessoas ali na minha cidade iam fazer faculdade fora, mas era sempre para as mulheres, por exemplo, para ser professora, não ampliava esse horizonte, não tinha outros. Hoje, né, mudou muito, mas naquela época não. Eu tinha a minha visão que o meu mundo seria esse, Então, a né? Ser professora não era. A professora. professora não é que você queria, era a opção. Era Talvez trabalhar ali seria na a roça. opção, talvez seja o que eu tinha de conhecimento naquela época, Era até assim, onde dava para ir. De repente ah, era o máximo. Você, professora, ah, o às vezes máximo. a gente ouvia falar de Belo Horizonte, de Brasília, e eu achava esse mundo tão distante, como se isso fosse inacessível, né? Que eu nunca fosse ter a oportunidade de chegar ali, naquela época, ainda criança, né? Mas enfim. E aí eu vim morar em Divinópolis, fazer o segundo grau, né, na minha adolescência, e aí eu comecei a descobrir outras oportunidades, né, de formação, e de repente veio, vou fazer psicologia. E eu sempre fui uma pessoa que desde nova eu era mediadora, assim, sempre fui mediadora de conflitos, né? De estar tentando ajudar de alguma forma, de acreditar no ser humano. Às vezes eu ouvi algumas as pessoas falando assim, ah, mas fulano é assim, assim, assado, e não tem jeito. Eu falei, gente, mas sempre tem jeito, né? Deve ter alguma coisa que precisa fazer para que ela possa mudar. E eu sempre acreditei nisso. E aí, de repente, eu fui para psicologia. Às vezes um pouco até mesmo em busca de autoconhecimento. E aí fui descobrindo o mundo da psicologia, fiz a primeira tentativa no vestibular, passei até bem classificada, e aí fui fazer psicologia e de repente fui ampliando mais os meus Gostou da ideia? horizontes, Apaixonou e ficou gostei. por ali mesmo. E ali, né, vem seguindo nessa área que é a minha formação, né? Eh, confesso que no início, depois que eu formei, a gente se sente muito desamparado, parece que está sozinho. E, e na época que eu formei, as oportunidades de emprego não eram tanto quanto é hoje, porque a psicologia ela vem crescendo e diversificando cada vez mais, ampliando os espaços de acesso. Para você ter uma ideia, inicialmente a psicologia ela tinha três vertentes, né? Que era a clínica, a organizacional e a escolar. Mesmo aí depois foi ganhando o campo da saúde, né, saúde pública, e depois foi ampliando e cada vez tem ampliado mais. Mas nessas três vertentes, a formação da gente acaba voltando um pouco para esse mundo das pessoas acreditarem que o psicólogo ele é do consultório, ou da clínica, ou da escola ou organizacional. E durante muito tempo as pessoas ficaram muito fechadas nessa escolha do psicólogo clínico. E o psicólogo clínico ele era muito pouco acessível, era mais elitizado, poucas pessoas tinham acesso, difícil, né, as pessoas terem acesso. E com o tempo foi ampliando, a saúde pública foi ganhando espaço e outras áreas, jurídica, né, e cada vez mais tem ampliado. E aí a gente vai descobrindo e conquistando outros lugares onde a psicologia pode intervir, pode atuar, né? E com isso vem crescendo cada vez mais.
Eu optei por fazer concurso, né? Sempre gostei de estar no público. Essa coisa, eu tive a experiência de consultório, mas essa coisa de ficar esperando cliente, de ficar fechada ali, nunca foi muito a minha praia. Eu gosto de estar no público, assim, Essa questão do social, eu ia te do perguntar, parece que você social. é uma pessoa muito solícita, pelo que eu Sim. pesquisei, gosta demais de ajudar os seres humanos com mais vulnerabilidade e com mais dificuldade de acesso, é o que você disse aí. Sim, e aí eu fui para o concurso, né? Fiz o concurso público, passei em Itaúna, fiz vários, né? Vários que eu passei, mas que não cheguei a ser É chamada. importante salientar isso aí, porque que É, nem eu falo que a gente gosta de contar histórias de pessoas que conseguiram vencer, que o pessoal hoje em dia quer tudo imediatamente, tá vendo? Você falou que não foi um tinha muita... percurso. É complicado no começo, tudo é assim, não é? Todo mundo, né? É um percurso que não é fácil, a não ser que você tenha um QI, né? Que é o que indica, mas eu nunca tive essa de QI, não. Eu sempre fui de eu lutar por mim, ir atrás, correr atrás, enfim. E aí eu fiz concurso, vários concursos, alguns em BH e alguns eu não, né, passei, outros não. Só que a classificação às vezes não era tão boa. Cada vez mais concurso tem ficado mais difícil Concorrido, e né? concorrido. Quando eu fiz em Itaúna, pra você ter uma ideia, que quando eu entrei, deu 50 candidatos, uma vaga. O resto era cadastro reserva. Eu passei até bem classificada e, por sorte, fui chamada. Eu entrei em 2006, lá na prefeitura, e depois também, eu já tinha feito um concurso aqui, já tinha passado, mas infelizmente por outros fatores internos da prefeitura, a gente não foi chamado, mas aí a gente fez né, um movimento para isso, e aí no próximo concurso que teve, em 2007, eu fiz novamente, várias pessoas fizeram, né, inclusive essas pessoas que estavam ocupando essas vagas que antes poderia ser da gente, e aí eu classifiquei bem e fui chamada também, mas Ah, esse fizeram um concurso, tinha um pessoal que não fez o concurso e e tava que lá, é isso? estava Aí quem fez o trabalhando, né? concurso não... Não chamava, enfim. Chamaram até certo ponto, depois não chamaram. Aí a gente faz aqueles movimentos, né, para poder ir colocando. Eu não entrei na justiça porque acabou que ia ser eu sozinha e já estava no final mesmo dele vencer. Achei que era desnecessário. Vamos tentar de novo junto com todo mundo aí na próxima oportunidade. Mas enfim, é, comecei na saúde mental, falta Hum. poucos meses para completar 20 anos de prefeitura de Itaúna. Aqui em Divinópolis, eu tive uma trajetória um pouco diferente. Em 2005, eu comecei como voluntária na delegacia, e aí eu nunca tinha sequer visto na academia nada relacionado à jurídica, igual eu falei, naquela época não tinha muita, né, nada voltado para isso, assim, e aí eu fui para essa área, né? E lá eu tive a oportunidade de começar a pensar, ué, tem algo mais que a gente pode fazer aqui, né? Contribuir enquanto psicólogo. E aí a delegada, que era a doutora Gorete na época, ela falou, então faz um projeto. Eu nunca tinha feito projeto na minha vida, para você ter uma ideia. E aí eu fiz um projeto, convidei uma colega que tinha feito uma especialização comigo. A minha primeira especialização foi em gerontologia social, que é para trabalhar com idosos. E porque eu fui fazer um voluntário na Faced Sênior, que à época existia, com idosos, né? E aí eu comecei, e na delegacia também eu comecei a atender idosos, aí tinha essa especialização, eu fiz em gerontologia social, aqui na UENG mesmo. E aí, quando eu fui fazer o projeto, eu chamei essa colega que tinha feito um trabalho comigo na especialização para ser coautora. Mas eu já tinha escrito todo o projeto, eu pedi só que ela desse uma revisada comigo, ver se ela achava que estava ok e tal. E aí, o que que acontece? Foi na virada de começar a surgir a Lei Maria da Penha, Esse projeto acerca da da violência contra violência a contra a mulher, mulher. aqui em Aí a Divinópolis. gente abrangia mulher e idoso, eu fiz um projeto que na época o nome foi NAVE, Núcleo de Apoio Psicossocial às Mulheres em Situação de Violência, né? E estendia para a questão do idoso, porque a delegacia já começou a abranger o atendimento para o idoso também, violência contra o idoso. E esse projeto, ele redesenhava o trabalho do psicólogo ali na delegacia, desde o acolhimento inicial, encaminhamento para a rede, trabalho com agressores, que a gente foi pioneiro aqui,
também, né, fazer às vezes mediação de conflitos quando fosse viável, possível, porque às vezes a gente recebia muitas famílias, principalmente mães, filhos, e que às vezes essas famílias queriam mesmo tentar resolver o conflito e não ter a denúncia, né, formalizar essa denúncia. E esse projeto, nessa época, a delegada regional nos convocou para colocar esse projeto no seminário de qualidade no sistema da defesa social. Desculpa aí que eu tinha esquecido o nome, já faz muito tempo. E aí, ela pediu para a gente colocar o nosso projeto lá para ver se ele seria aprovado. Ai, manda, quem sabe dá certo, ia ter esse concurso, né, para ver os melhores projetos. E aí eles mandaram uma adaptação de como que eles queriam. O nosso projeto estava completo, mas tinha alguns dados que a gente precisava implementar. A gente implementou, encaminhou, e por sorte o projeto foi premiado. Foi o primeiro na classificação. Eu soube, através do pessoal que avaliou, que em todos os quesitos nós tiramos o total, desde a escrita, né, ao trabalho desenvolvido. Eles vieram entrevistaram pessoas que eram assistidas também e tal. E aí teve um seminário internacional em BH, onde o nosso projeto foi destacado e a gente recebeu o prêmio de qualidade no sistema de defesa social. E deu visibilidade para a Polícia Civil também nessa época, né? Que aí várias outras cidades aqui de Minas vieram conhecer o projeto para implementar esse trabalho do psicólogo nas suas delegacias que atendiam mulheres. Antes do projeto não tinha, então, psicólogo? Tinha psicólogo aqui, eu Uhum. acho que em BH tinha, mas assim, a gente fez, o projeto, ele fez um desenho diferente da forma como o psicólogo atuava ali, né? E aí ampliou esse trabalho. E eu lembro que a gente conseguiu, inclusive, verbas, porque o serviço era voluntário, para atuar, né? A gente conseguiu ter mais equipe, conseguiu desenvolver trabalho com autores, só que verbas de emendas parlamentares que não se sustentam. Então, a gente não tinha pernas para continuar. Nessa época, em 2008, como a prefeitura aqui me chamou também, aí eu ia ter que sair, porque eu já trabalhava em Itaúna, né, e trabalhando na prefeitura aqui, 20 horas lá, 20 horas aqui, eu não conseguiria Não ia trabalhar conseguir. na delegacia. E o que eles fizeram? Eles queriam que eu continuasse e conseguiram me pedir emprestado. E aí eu consegui ficar emprestado lá até 2014, quando o secretário me puxou de volta para a pasta onde eu era lotada. Aí eu atuei no CRAS, né, durante um tempo. E aí, em 2018, novamente, o delegado regional gostaria que eu estivesse retornando, continuar o meu trabalho lá, pediu de novo emprestado e aí eles cederam. Então, eu sou cedida pela prefeitura para prestar serviços à delegacia. Juntando tudo, eu posso dizer assim, que eu tenho uns 15 anos de polícia. Praticamente já sou policial, mas eu sou, na verdade, psicóloga cedida e presto serviço para a Polícia Civil, desenvolvendo esse trabalho de atendimento às mulheres. E é através da delegacia que eu represento o Conselho da Mulher, né? Represento a delegacia no Conselho. Eu tenho vários mandatos e esse ano precisava de ter uma pessoa do governo para poder assumir como presidente do Conselho, e as pessoas que estão no Conselho pediram e me indicaram e pediram muito que eu assumisse esse lugar. Inicialmente não era minha intenção ser presidente de conselho, né, da mulher, mas assim, por força maior e até mesmo pelo apoio de todo mundo que pediu que eu desse, que eu assumisse, aí a gente fez a votação e foi eleita a chapa. Nós temos uma mesa diretora, que ela é composta, né, pela a presidente, vice-presidente, a primeira secretária e segunda secretária, e sempre é paridade, né? Duas pessoas, a presidente e uma secretária é do governo, a vice-presidente e a outra secretária é da sociedade civil. Então a gente tem uma chapa aí que é formada, eu, né, a Ana Cláudia, que também é psicóloga, que é vice-presidente, a Camila, que é assistente social, representa os movimentos estudantis da UENG, que é secretária, e a Flávia Mamed, que é policial. Flávia, a gente esteve lá fazendo uma campanha Isso, do Agosto Lilás que com é, ela.
É, Agradecer ela e o Sargento Willi, que sim, recebeu a gente muito bem lá, fizemos um vídeo bacana lá, institucional, para estar dando um impacto nessa causa tão importante que é a violência contra a mulher. De 2024 para cá, parece que infelizmente, apesar de todos os esforços, a violência contra a mulher ainda subiu de novo um pouco. vamos pensar assim, que eu acredito que a gente não tem muitos dados para dizer se aumentou, é, ou se as pessoas começaram a ter mais coragem de denunciar. Pode, de repente, pode ser isso, né? Porque antigamente o pessoal era muito acometido, não tinha muita Isso. coragem, isso era uma. Em Divinópolis, por exemplo, assim, esse ano a gente teve vários feminicídios, infelizmente. Só que muitas dessas mulheres que foram mortas, elas não chegaram a fazer a denúncia. Então, a gente não sabe se o tempo de convivência ainda não foi suficiente para ela ter coragem de fazer denúncia, se for outros fatores, enfim. Mas, em termos de feminicídio, a gente fala de uma crescente, né? A gente teve um período que não tinha, que diminuiu, teve um período que teve um número grande. Agora, mas em termos geral de violência, o município tem sido um município com alto índice de violência e de homicídios e feminicídios. Não só na questão da mulher, mas no geral tem acontecido muitos homicídios também aqui em Divinópolis, né? Lamentável, a violência tem crescido assustadoramente em todos os sentidos. Mas, assim, o trabalho, né? Hoje eu estou, né, trabalhando com a violência na delegacia, a violência contra a mulher, criança, adolescente, idoso, né? São várias linhas aí de atendimento. E eu trabalho na saúde mental em Itaúna, que eu trabalho com usuários de álcool e outras drogas. Você falou da especialização, eu tenho também especialização em dependência química pela UFSJ, o campus de São João del Rei. Eu fiz especialização em educação permanente de saúde, essa pela Universidade de Santa Catarina, e fiz uma outra especialização pela Universidade Federal de Fluminense, né, do Rio de Janeiro, que é voltada para o controle social na saúde. E também foi uma especialização que eu fiz nesse período. Foram duas que eu fiz na mesma época, juntas. A de Santa Catarina e a do Rio de Janeiro eu fiz juntas na mesma época, essa especialização. Trabalho muito tempo nessa área da saúde mental, com usuário de álcool e outras drogas. Você quer Eu fico pensando aqui, né? Porque o pessoal cuidar, tanto com relação ao álcool e drogas, quanto ao violência contra a mulher. A ressocialização que eu penso que pode ser um pouco complicado. Às vezes a pessoa, por exemplo, do álcool e drogas, ou para trazer ela de novo para a sociedade, que a pessoa fica meio traumatizada, não é? Aí vocês entram muito com esse trabalho, é muito importante isso. Qual que é o papel do psicólogo nesse sentido? Que eu penso que tanto para encontrar os direitos, né? Seu papel é muito importante, tanto para o pessoal encontrar os direitos sociais deles, que eles têm direito ao psicólogo, quanto para voltar depois e superar ali um trauma que deve ser bem complicado, né? Na verdade, esclarecer um pouco assim como que é o trabalho da saúde mental, né? A saúde mental, ela trabalha com os serviços, né, de CAPS, o CAPS tipo 1, 2 ou 3, né, que aí são modalidades de acordo com a população, o número de população, que trabalha com o paciente que tem um sofrimento mental grave, né? Seja, né, desde psicose, esquizofrenia, né, a depressão grave, pessoas que estão com risco de suicídio, enfim. E tem o CAPS-AD, que é específico para usuário de álcool e outras drogas, o CAPS-I, que é para infante juvenil, né, que tem um transtorno mental e outros problemas também. A saúde mental ela é composta com esses dispositivos que a gente fala, né? É, e a gente precisa explicar que quando a gente fala de usuário de álcool e drogas e o atendimento da saúde mental, a gente trabalha com crise e urgência. Hum. Então, nós somos vários profissionais, é uma equipe multidisciplinar que vai acolher aquele usuário que chega em sofrimento, vai avaliar qual que é a demanda, se é uma urgência de CAPS, de cuidado ali,
ou se não é uma demanda para o nosso trabalho, para o nosso atendimento. Se ele está no sofrimento mental grave, seja pelo uso de álcool e outras drogas, né? Está em crise e ele precisa do cuidado, a gente vai ofertar cuidados. Esse cuidado, de acordo com o município e o tipo de dispositivo que você tem, ele pode ser de 24 horas, que é quando a pessoa precisa pernoitar, ficar ali Olha, sob o por efeito mais ali. alguns dias. O nosso município, lá em Itaúna, ele não tem, ele está para implantar o 24 horas, né, para atender os casos que precisam de pernoite, mas a gente ainda não tem. E o CAPSA dele funciona durante o dia. E aí o usuário ele pode ficar ali no serviço durante o dia, um cuidado intensivo ali que a gente vai ofertar cuidado, fazer oficinas, né, tem atendimento médico, tem atendimento pelos profissionais, ele fica ali, mas à noite, à tarde, no final da tarde, ele vai para sua casa, né? A gente trabalha no cuidado em liberdade, a oportunidade da pessoa ir e vir. E a proposta não é impor uma condição de abstinência para essa pessoa, mas trabalhar com aquilo que ela consiga, que ela dá conta. E a saúde, ela trabalha na perspectiva da redução de danos. E às vezes as pessoas entendem que reduzir danos é diminuir o uso ou trocar uma droga pela outra. E isso não é redução de danos. Pode fazer parte do processo ela diminuir o uso, ela trocar uma droga mais pesada que está causando mais danos por outra, até ela dar conta, às vezes, de ficar sem. Mas quando a gente fala de redução de danos, a gente fala de um cuidado ampliado com a saúde que possa oferecer a ela condições de ter melhorias na sua Uhum. qualidade de vida, né? Então, tudo que ela possa fazer é redução de danos. Por exemplo, às vezes você entender que se você está bebendo, é importante às vezes você tomar uma água no intervalo, alimentar para que você não intoxique muito rápido, para que você consiga, né, beber ali de forma saudável, sem causar danos para sua saúde. É importante, às vezes, se a pessoa está usando algum tipo de droga mais pesada, que ela se hidrate, que ela use, às vezes, uma proteção para os lábios, que ela não compartilhe, né? Seja seringa, seja cachimbo, enfim. Que ela consiga ter um sexo com preservativo, né? Uma Para que ela não orientação se mesmo, né? contamine. E aí vai pensando se ela está com algum problema de saúde, que ela possa ir lá olhar o que é, cuidar, né? Tá com um machucado, um ferimento, que ela possa ser assistida, cuidar daquele machucado e reduzir danos. É ofertar cuidados, é ampliar a Interessante. capacidade da pessoa, ela ter uma qualidade melhor, ela poder ter um cuidado melhor com a sua vida, que diminui danos para ela, né? E aí ela começa, às vezes, reduzir, inclusive ampliar as possibilidades para essa pessoa, né? De ter atividades de lazer, de ter atividades de esporte, né? De ter um momento de pausa na vida, ainda que ela não consiga paralisar com o uso totalmente, mas que às vezes a meta é essa. E descobrindo também o que leva, né? O que faz com que ela permaneça ali naquele uso, o lugar que a droga ocupa na sua vida e tentar entendendo as É esse assunto que questões eu queria depois. subjetivas e sociais e implicâncias que tem ali no seu entorno, que às vezes ela não consegue sair. E a gente pensa assim, olha, se a sociedade em si, todo mundo usa algum tipo de droga. Medicação é uma droga, né? Se você não fizer um uso controlado, um uso de acordo com a prescrição médica ali, você pode estar se intoxicando, né? Tem muita gente que automedica. O pessoal está se medicando muito à toa devido a essa correria do dia a dia. Qual a sua opinião sobre isso, Ivete, essa questão? Então, só para esclarecer, né, a gente fala das drogas lícitas e das drogas ilícitas, Isso. né? As ilícitas são as mais julgadas porque ela não é permitida no nosso país, com exceção de algumas políticas que estão tentando derrubar aí, o comércio, né, o uso, enfim. Mas a medicação, ela é comercializada e é uma droga também. E se você não sabe fazer o bom uso dela, ela vai te causar danos tanto quanto drogas ilícitas, às vezes até mais, dependendo da situação. Eu vejo que as pessoas se automedicam muito,
né? Qualquer sintoma, qualquer dor ou qualquer problema, hoje as pessoas estão numa cultura de medicar os problemas e aí tudo vira medicar, né? Você tá triste, se você tá com um conflito, se você não tá bem em alguma coisa, e aí você vai, e aí de repente você não percebe que você tá entrando aí no ritmo, né, de não enfrentar as suas questões. E medicar é uma forma de negar a possibilidade de resolver o problema. Porque às vezes é necessário, mas nem sempre. Tem coisas que vai precisar que você enfrente, né? É, é normal a gente sentir tristeza, é normal a gente sentir um momento de angústia, o luto faz parte da vida. E aí é interessante a gente pensar, vocês devem ter assistido aí aquele filme que estava muito em alta, eh, que é um filme que é para criança, adolescente, mas o adulto também estava assistindo, que fala das emoções, Ah, é o Divertidamente. divertidamente, o 1 e Divertidamente. 2. E aí é interessante, eu vou trazer esse filme só para a gente entender que as emoções fazem parte da nossa De vida, todas elas, não é? todas Todas elas. elas. Se Quando você uma sai, estraga tudo. desmorona. Isso Isso. significa que eu preciso vivenciar todas elas, né? Se eu estou vivendo um momento de luto, eu preciso passar por esse luto, né? Quando eu nego e quando eu começo a fugir, eu não estou vivenciando o luto da forma saudável, porque isso passa, né? Vai ser um momento em que eu vou vivenciar a minha dor, é normal chorar, é normal ficar triste, às vezes ficar mais recolhido. O que não é normal quando aquilo persiste e você não sai dele. Aí já é um sinal de que algo não está bem, né? Assim como a tristeza, assim como outras emoções. Então, a gente vai vivenciando fases, né? Na infância, depois na adolescência. As emoções, elas vão mudando, aumentando as formas. A ansiedade faz parte da nossa vida. A ansiedade, ela é normal em uma certa medida. O que não é normal quando ela começa Tomar a conta. impedir que você viva. No filme faz isso. Tem hora que a Isso. ansiedade chega ali, ela toma conta do sistema ali, Sim. fica totalmente Então, todas descontrolado. as emoções, elas fazem parte da nossa vida e a gente vai vivenciar em algum momento. O que não é normal quando aquilo perde o controle. E aí a gente fala em relação às drogas também. Pode ser pessoas que usem drogas num determinado momento da vida e elas têm uma vida normal, trabalham, estudam, têm família, têm uma vida tranquila. O que é um problema é quando, ao invés de você usar, ela te usa de alguma forma e você vive em função dela. E aí a gente precisa pensar que a medicação também ela está muito nesse lugar, né? E as pessoas não se dão conta disso. É mais fácil eu dizer que o fulano é usuário de droga, mas eu não reconheço que às vezes eu estou me automedicando, eu também sou usuário de drogas. De uma droga lícita, né? Ou o próprio álcool, que às vezes a pessoa abusa e ela tem vários problemas e ela não reconhece que aquilo é um problema. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, o álcool é o que mais mata, né? Principalmente por causa dos acidentes, né, de trânsito, por questões de saúde também, né? Vários conflitos decorrentes, às vezes, de álcool que leva a agressões graves, né? Lesões. É um problema de saúde pública, traz várias questões aí para a saúde, enfim. É, mas às vezes as pessoas não reconhecem como problema. Então, o problema não é o uso, é o abuso. O abuso. É aquele abuso que ao invés de você usar de uma forma tranquila, ela passa você viver em função dela. Por isso que eu pergunto, né, que lugar que a droga tem ocupado na sua vida. Porque às vezes você não está vivendo e vive se medicando, vive em função das drogas que você usa aí de uma forma abusiva. Por isso que é importante você fazer uma reflexão, olhar para dentro, né, e começar a viver, né, o que está acontecendo, né? Você acha que o pessoal tá usando muito aí? Eu não sei, é a minha maneira de enxergar, né? O pessoal usa às vezes como válvula de escape, que tá todo mundo correndo, a pessoa não tem tempo de fazer aquilo que ela realmente gosta, não para pra nada. Aí quando tem essas emoções mais fortes que ela precisa sentir, como vocês, é um luto, é uma Uhum. perda, é uma
não realização de alguma coisa, ela acaba se escondendo ali atrás das drogas, porque eu falo muito hoje em dia, a gente respeita a bateria de um celular, já viu? Tem um ditado que fala que a gente respeita a bateria de um celular, quando ela tá quase acabando, a gente não espera acabar não, a gente coloca para carregar. E a Uhum. gente, como ser humano, quando a bateria da gente tá quase acabando, a gente continua. E fica ali no final, uma hora ela apaga e você tem que ligá-la com alguma coisa. Não sei se é a maneira correta, mas é uma maneira que eu vejo o pessoal fazendo as coisas. Por Sim. isso, não para, não faz nada que é importante para ela mesmo o autocuidado e desconta nas drogas, na medicação, é estresse, é um monte de coisa. Exatamente, né? Porque de alguma forma te dá prazer, te Isso, alivia, te dá a sensação de bem-estar, de que você não tem problema, que tá tudo ok, temporariamente. Mas aí, para eu ter aquele efeito, eu preciso mais, e às vezes isso, é mais, e com o viciante. tempo aquilo vai se tornando um É a droga, problema. não é? É o remédio, mas é a droga. Exatamente. Começa às vezes com um momento de descontração, um momento de alívio, de tirar, de diminuir o estresse, né? Tô triste, tô frustrado, tô Pronto, vou chateado, ali. tô com um problema. Aí eu, né, vou ali, busco aquilo que me agrada, E seja, pode ser né? uma farmácia, eu falei, pode ser um Sim, medicamento que pode ser uma vai fazendo, vai medicação. virando É hábito, um vai virando rotineiro. ansiolítico, Isso. né? Um medicamento que me acalma um pouquinho, que diminui a minha tensão, meu estresse, que vai fazer eu dormir um pouquinho, né? Exatamente. Descansar. Aí eu tô na correria do dia a dia, eu não paro para descansar, e eu quero trabalhar, e eu quero ter mais coisas, e aí vira aquela rotina, né? Exatamente. Desenfreada. A correria ela é necessária. Eu falo que a gente tem que correr atrás das coisas, correr atrás, né, dos sonhos, dos objetivos. Mas, por exemplo, você está praticando tênis agora, não é? Você também está praticando tênis aí. Então. A pessoa tem que buscar, é uma opinião sua também? Não sei. A pessoa, se você acha que a pessoa deve buscar um hobby, alguma coisa, algo que dê prazer a ela, para ela enfrentar o dia a dia ou não? É de A cada gente um. O sempre tem que ter algo que ser dá humano prazer, necessita, não é? algo que possa nos fazer sentir bem. Eu acho que é importante a gente pensar qual que é o sentido da A vida. vida. O que que faz sentido para você? O que que faz sentido para mim? Né? O que que faz sentido para aquela pessoa? E é aquilo que faz sentido que faz, de alguma forma, eu buscar algo. Então, assim, é, todos nós necessitamos de pausas, todos nós necessitamos de descanso. É importante trabalhar, é importante a gente correr atrás dos nossos objetivos, mas é importante também a gente falar, opa, eu preciso desacelerar. Hoje, agora, eu preciso respeitar o meu tempo de descanso, o meu tempo de lazer, o meu tempo de estar com a família, o meu tempo de fazer coisas diferentes. Porque a gente sai na busca pelas coisas, né, pelos objetivos, ou, as coisas até materiais mesmo, é pra gente se sentir bem. Se você busca aquilo tudo e não se sente bem, não faz o menor sentido, faz. Exatamente. Fica perdido. E assim, nós somos, né, o nosso corpo, ele responde também, né, às emoções. Então, às vezes, vamos imaginar uma panela de pressão, né, que você vai enchendo, 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 ela não vai suportar e ela vai explodir. O corpo é assim. Você Exatamente. vai enchendo, 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 enchendo. Se você não extravasar de alguma forma, ele explode. Ele pode explodir em forma de sintomas físicos. Aí começa a aparecer algumas doenças no corpo, né? Doenças psicossomáticas, doenças que foram somatizadas, né, ao longo desse tempo que você não parou para fazer outras coisas, para descansar, para respeitar o seu limite, assim como doenças emocionais. E aí chega um ponto que a pessoa não está dando conta, e às vezes ela entra em crise. E aí ela precisa afastar do trabalho, ela precisa se Aí o ausentar, dinheiro nunca é suficiente, não é? Aí o não, e dinheiro aí não dá. aí assim, vai ter vários prejuízos e perdas na vida, né? De alguma forma. Por isso que é importante a gente buscar algo que dê prazer. Seja na dança, na música, na leitura, uma atividade E tirar esse física. tempo e respeitar, né? Porque esse negócio de não tenho tempo, tem que ter isso, faz parte tem que fazer A parte do gente dia a costuma dia. dizer que Não tempo é pode. questão de prioridade. Exatamente. O que que é prioridade para você? Se a sua vida é prioridade, se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter bem-estar, né? Nem vou usar a palavra qualidade de vida, vou usar mais o bem-estar. Você precisa ter tempo e observar qual que é a sua prioridade.
E aí você me perguntou, né? Hoje eu pratico o tênis. Já conheci na maturidade. Eu sou adepta a todo tipo de esporte. Assim, adoro, amo, adoro assistir, adoro Você deve gostar futebol. muito de futebol, porque você falou da década de 70, sabia data direitinho. Mas assim, no México era fundo alguém da que... minha casa, lá em São Francisco, tinha um campo, meus irmãos, 6 homens, todos jogavam futebol. E eu sempre acompanhei, assistia, ia, torcia, acompanhava o time da cidade, nas torcidas, sempre gostei. Eu sou cruzeirense, apaixonada pelo Cruzeiro, gosto de ir no campo, torcer, já fui várias vezes no Mineirão, amo. Adoro aquela energia ali das pessoas vibrando e cantando e extravasando. Acho ótimo, acho que é um momento muito bom. Gosto do futebol, assim como eu gosto de outros esportes, adoro assistir outros esportes, eu sou bem eclética, mas na prática eu encantei pelo tênis, assim, eu conhecia, né, vendo as pessoas jogar na televisão, os torneios, enfim, mas nunca tive a oportunidade de jogar. E aí em Itaúna tem alguns colegas que trabalham no saúde que jogam, e eu conheci um professor de educação física que fez um trabalho na época com a gente lá de estágio, e que ele era professor de tênis. E aí foi com ele que eu comecei a fazer. Ah, eu quero experimentar, vai lá, faz uma aula experimental. Comecei a fazer. E aí, desde 2017, só que, na verdade, no início eu não treinava muito, assim, era uma aula por semana, mas eu não tinha muito tempo, assim. Então, eu mais faltava do que ia, depois veio pandemia, tivemos que parar, e voltei também, fiquei um ano pagando sem treinar, porque às vezes não dava tempo. Aí eu parei, aí voltei aqui em Divinópolis mesmo, foi mais fácil do que lá em Itaúna, consegui, e hoje já tenho, vou dizer, uns 3 anos, praticamente, que eu tô mais ativa. Não faltando, só quando não tem jeito mesmo, nos meus treinos. Eu só treino uma vez por semana. Mas eu ampliei os jogos. Então, eu jogo os torneios que eu tenho oportunidade. Eu estou em 3 ranks. 2 deles é misto, então eu tenho oportunidade de jogar com homem, que às vezes tem uma força maior do que a minha. Ganho, tô perdendo, mas eu quero jogar. E eu, assim, apaixonei. É um esporte que eu não abro mão, é uma atividade que eu amo muito. Cada vez eu tenho gostado mais. Hoje de manhã eu já treinei. É, e assim, vale muito a pena. Eu falo que te coloca muito em movimento, porque é um esporte que exige não só inteligência, trabalho com a mente, concentração, como também corpo. Porque você corre, movimenta para todos os lados. Então, assim, ele te coloca muito em movimento, tanto do corpo quanto da mente. E é muito bom. Assim, é saudável, para mim descansa muito, extravaso. É um momento que eu É a sua coloco válvula de escape, seu as. recarrega as baterias, apesar de Sim, cansar, sim, recarrega. sim. Mas eu sou adepta a outras atividades. Eu gosto muito de dança, quero vou começar a aprender a dançar melhor, mas não tenho muita oportunidade por causa de tempo mesmo. Eu gosto de leitura, eu gosto de escrever. Escrever também me faz muito bem. Às vezes eu escrevo uns poeminhas, escrevo umas coisas quando eu tô meio inspirada. Falo que um dia eu ainda quero escrever um livro, tenho em mente assim algo que gostaria de fazer na escrita. E aí cada um tem que encontrar, né, aquilo que faz Tem. sentido. Não sou muito adepta à academia, não, mas dizem que a musculação para nós, depois de uma certa idade, é importante. Às vezes começo e paro. Pilates eu gosto muito também, é um tipo de prática que ajuda. Eu sou muito da meditação, né? Eu gosto e faço e pratico às vezes a meditação. E às vezes eu aplico isso com os usuários. Eu tenho uma oficina que eu faço com os usuários de saúde mental que chama Corpo e Mente em Movimento. Eu circulo com eles na cidade, fazendo uma caminhada, jogamos queimada, peteca, e fazemos às vezes alguns exercícios de meditação, enfim. É justamente para reconectá-los com esse corpo aí também, né, trabalhando a mente e ao mesmo tempo sair, né, Vai voltar além para da, coisas que às vezes está perdido e está parado, assim, indo né? além da parte técnica um pouco, né, Isso, na parte mais humana, porque sim. psicologia é muito humana, então tem que sair um pouco da técnica, teoria para a parte humana, que é fazer o ser humano se sentir bem ali, independente das questões técnicas. Sim. E aí é importante a gente pensar que você ter um hobby, você ter uma atividade física, você praticar algo que você gosta, vai contribuir muito para o seu bem-estar.
né? Então, fazer pausas, ter momento de descansar, ter momento de lazer, fazer coisas que você gosta, às vezes não fazer nada. Não fazer nada. Tem dia Seja, que eu falo, hoje eu não quero fazer absolutamente nada. Eu chego em casa, às vezes sento no sofá, simplesmente, às vezes vou ler alguma coisa que eu gosto que não tem nada a ver com teoria, com o meu trabalho, leituras diferentes, leituras, né? Mas tô ali, né? Viajar. Amo viajar. Férias para mim tem que ter viagem. Tem viajar, não é férias. E assim, conhecer lugares, pessoas, culturas diferentes, aprender com outras pessoas, outras culturas, isso também é muito bom, né? Então é importante a gente descobrir o que faz sentido para sua vida. são maneiras de recarregar, não é verdade? Sim. E quanto à questão do social, Vete, como eu te falei, eu acho que você é uma pessoa muito solícita, muito, né, a maneira como você é humana, pelo que eu pesquisei de você. As pessoas querem ajudar as outras. Eu percebo que você tenta ajudar muito. Às vezes, mesmo que é algo pequeno ali, todo mundo pode fazer um pouco. Isso também faz bem para a alma, não faz? Sim, Poder ajudar as sim. pessoas, o lado humano, o lado social também ajuda muito. As pessoas não têm o tempo para fazer isso. Alguma coisinha dá para fazer, não dá? E ajuda demais a recarregar as baterias também, não é verdade? Sim, acho que cada um vai encontrar aquilo que realmente ela gosta e faz sentido Mas para tem que ela. parar para isso, não tem? Sim. Às Porque vezes eu preciso tentar entender se, né, o que eu estou fazendo hoje realmente está fazendo sentido para minha vida. Se não faz sentido, por que que eu estou exigindo mais do que eu preciso? verdade. E tem algum exemplo de alguma pessoa que se recuperou, alguma história que você possa contar em anonimato, é claro? Em relação Teve a tanto a uso, violência sim. contra a mulher ou contra o álcool e drogas, que é aquela pessoa que se superou. Você falava Olha, você mesmo enxergou difícil, como profissional vai ser difícil, mas acabou conseguindo. Olha, na verdade, na questão da violência contra a mulher, que eu acho que é importante a gente pensar que é a quebra do silêncio. A pessoa ter coragem de denunciar ou de sair daquela relação de violência. Porque a gente fala o seguinte, que existe um ciclo da violência. O ciclo da violência, ele começa assim, olha, na lua de mel, né? Eu tô bem, é amor pra cá, amor pra lá, e de repente começam os conflitos, aí vem as primeiras brigas, as agressões, às vezes não é nem agressão física, é agressão psicológica, né? É uma palavra ofensiva, uma humilhação, um controle de querer impedir a pessoa de ir e vir, de ter convivência com amigos, com família. Isso é uma violência. E às vezes a pessoa não reconhece isso como violência. Aí privar a pessoa de, né, de ter acesso ao estudo, ao trabalho, enfim, tem várias formas, né, da violência. E aí, às vezes, a pessoa teve a violência, aí a pessoa quer sair daquele ciclo, ela quer denunciar. Só que, ou denuncia. Mas aí, às vezes, a pessoa volta e fala: não, me desculpa, eu não queria ter feito isso, me perdoa, me aceita de novo. E aí ela resolve dar uma segunda chance, acreditando que vai mudar. E aí ela aceita de novo, aí volta a lua de mel. Aí a gente fala do ciclo por isso. Porque começa e fecha. Só que volta tudo novamente. E aí, para romper com isso, eu falo que a espiral é o melhor exemplo que a gente tem, porque a espiral ela vai em círculo, mas ela se abre para algum ponto de saída. E o círculo, ele é fechado, né? Então, se você está num círculo ali, que é o ciclo da violência, você precisa abrir. Então, denunciar é uma forma de abrir. Pedir socorro, pedir ajuda, ter uma rede de apoio para que eu possa sair daquela condição. Às vezes a pessoa não quer chegar ao extremo de ir numa delegacia denunciar, mas ela pode, às vezes, romper com aquela relação. E na vida da gente, a gente precisa também começar a entender que as relações a gente estabelece no trabalho, em casa, com família, com amigos, porque às vezes são relações tóxicas que nos adoecem. E aí a gente começa a pensar: bom, eu preciso disso para viver, isso está me fazendo bem? E às vezes, até entre as pessoas do nosso dia a dia, não chega nem ser uma, né, uma violência que você vai chegar a denunciar essa pessoa, às vezes, porque às vezes é outro tipo de relação, enfim. Mas você começa a pensar assim, bom,
essa relação é tóxica, ela é adoecida, ela tá me fazendo mal, então eu vou romper. Eu vou distanciando, eu vou evitando e eu vou selecionando quem realmente pode né, agregar na minha vida e que eu quero compartilhar. Isso a gente tem que fazer em tudo, né? Às Uhum. vezes no trabalho, né? Relações tóxicas que você precisa cortar. Aí você fala, né, de pessoas que viveram situações de violência e conseguiu sair. É uma história de superação, né? Tem várias que superaram, tem várias que passaram por traumas gravíssimos e conseguiram, né, sobreviver. E que bom que conseguiram romper com esse ciclo, assim como tem pessoas que vivenciam e continuam e não têm coragem, às vezes denuncia, mas volta, ainda está no ciclo. E aí eu falo que tem, às vezes, a dependência emocional ou a dependência financeira podem ser fatores que impedem dessa pessoa sair. E aí, emocional, a gente precisa de um suporte. Eu preciso entender e reconhecer que eu estou numa relação tóxica, que eu estou numa relação de violência. Que é, igual eu falei, às vezes a pessoa entende que violência é física, né? Bater, machucou, enfim. Mas às vezes a violência é tão sutil, ela é psicológica, ela é muito sutil. E é uma violência que está me fazendo mal, está me adoecendo, está minando a minha saúde mental. E aí, entender isso, às vezes, precisa da ajuda de um profissional, precisa de compartilhar o que eu estou vivenciando com alguém que vai me mostrar, que vai fazer eu pensar e que preciso sair desse lugar. Né? E às vezes as saídas ela pode ser reconhecendo isso, né, assim, conseguindo ter protagonismo da minha vida, começar a entender que eu preciso sair desse lugar. E essa relação de dependência emocional, ela é muito forte e às vezes é o que mantém e que faz com que às vezes muitas pessoas não conseguem sair desse ciclo. Outra questão, quando você fala na questão do usuário de álcool e outras drogas, tem vários casos de pessoas que decidiram que queriam interromper Tem a gente que para si abstinência mesmo. e conseguiram parar, né? E não usam, né? Às vezes, com a ajuda nossa, às vezes associando com outros tipos de suporte, de apoio, mas decidiram por isso. Assim como pessoas também que já conseguiram, às vezes, diminuir o uso abusivo e ter uma rotina de trabalho e conseguir se organizar novamente na vida. Ah, parou de tudo? Não, mas não está naquele uso prejudicial, está mais consciente, né? Agora, é de cada pessoa. Você tem que saber o que que realmente você precisa e quer. Porque a mudança, ela não é de fora para É dentro, é de de dentro dentro para para fora. fora. Tudo que a gente precisa tá dentro. É. Qual o conselho assim que você daria para uma pessoa que tá numa situação difícil, que precisa sair de uma situação? Como é que ela começa? Onde ela procura? Às vezes a pessoa tá ali, às vezes quer procurar até tem a questão do Setembro Amarelo, que a gente ia pautar, mas é muito complexo isso, né? A pessoa às vezes precisa fazer uma ligação, procurar um psicólogo. Queria fazer só um comentário rápido a respeito disso. Aquela primeira, acho que o mais difícil é a pessoa entender que ela tá ali. Liga para um psicólogo, de repente ligar para um amigo. Qual o conselho que você deixaria Então, para uma pessoa que tá desesperada, vamos dizer assim, como você existe? tocou na questão do Setembro Amarelo, só uma pincelada, foi instituído, né, em 2003 pela Organização Mundial de Saúde a campanha no dia 10 de setembro, é o dia de marco, né, da campanha da prevenção do suicídio. Setembro Amarelo traz esse contexto para quebrar mitos, né, preconceitos e mostrar que existe um sofrimento e que tem saídas. Né? Eu não vou entrar aqui, e aí a gente pensa no Setembro Amarelo como uma campanha de valorização da vida. Particularmente, eu acho que a gente precisa pensar isso não no mês específico, mas durante todo o Tem ano. que ser Né? enfatizado. O setembro deveria ser só enfatizado, né? Porque esse assunto dá uma Sim, sumida mesmo. Já dá. percebi que ele fica em setembro e depois parece que não está É um acontecendo assunto que tem que mais. ser tratado sempre, porque o suicídio ele pode ser prevenido. Porque a gente, como profissional, a gente precisa perguntar, né, para essa pessoa que você vai atender, se ela já passou pela cabeça que, né, em tirar a vida ou já tentou alguma vez, se tem algum planejamento, como que é. Eu vou prevenir a partir disso, porque eu vou avaliar se o risco é leve, é médio ou é grave. E aí tem intervenções para cada uma dessas fases. Como que eu vou atuar para que essa pessoa consiga ser protegida e para que ela consiga ajuda para sair desse lugar. Mas no outro momento, às vezes, a gente pode voltar sobre isso. Mas pensando nessa questão da ajuda,
No setembro, no caso do suicídio, tem o CVV, né? 188, salvo engano, que você pode estar ligando, 188. Isso é que você importante. pode. É todo sigiloso e que ali você vai ter pessoas que vai te ajudar e vai direcionar você também para A tal ajuda. da pausa é muito importante. Ainda que uma ligação para um amigo, eu falo que às vezes Sim. uma ligação pode ser um segundo, né? Essa coisa pode se Sim. resolver em. Se a pessoa estiver desesperada ali, pode ligar para um amigo, para uma. E as pessoas dão Pra... sinais, só que às vezes a gente não observa, porque tem muita gente que ainda acha que é mimimi, né? Que a pessoa tá com pensamentos de morte e que aquilo ali é banal e banaliza a situação, e não é. Se eu tô falando que eu não tô bem, que eu, né? Às vezes eu não falo diretamente, mas eu sinalizo com algumas atitudes, com alguns comportamentos. E isso é importante, estar atento, porque aí eu posso buscar ajuda. A pessoa que está do meu lado, né, também buscar ajuda. Mas, enfim, quando se trata da questão da violência, a gente tem os canais, né, que a pessoa pode ligar, 180, sem os direitos humanos, tem os serviços, né, CRAS, CREAS, aqui no município, a delegacia mesmo, 181 também. Mas o mais importante é que ela procure algum lugar, né, seja através do Conselho da Mulher, seja através do CRAS, do CREAS, da delegacia, das ligações ou até mesmo o serviço de saúde, uma rede de apoio. Eu preciso falar com alguém o que eu estou vivenciando para que essa pessoa, de alguma forma, me oriente e direcione. Né? Um profissional, às vezes é muito comum, às vezes a pessoa procurar um serviço de saúde e ela machucou, caiu, tá com uma lesão, mas ela fala que ela escorregou da escada, que ela bateu em algum lugar, e às vezes é uma violência. Então, naquele momento ali, é importante tanto o profissional, às vezes, abordar, quanto a pessoa ter coragem de dizer o que está acontecendo com ela e não negar. É difícil às vezes. Então, ela pode, né, encontrar alguém que ela confia e com essa pessoa ela relatar e achar um caminho. Então, sempre é bom a gente ter uma rede de apoio e as pessoas que a gente confia, a gente compartilhar para que a gente possa sair, né, dessas circunstâncias. E em relação à questão do uso de substâncias, ela pode estar procurando, tem vários meios, né? Tem pessoas que vão optar pelos grupos de apoio, que são os grupos tipo A, NA, que vão ofertar algum tipo de ajuda, que são os pares, né? Pessoas que têm esse problema e que, através desses serviços aí, né, desses grupos de apoio, uma ajuda a outra a sair dessa condição. Tem os CAPs, né, que você pode ir, portas abertas, o CAPS AD, você pode chegar lá e ser atendido. Serviço de saúde da atenção primária, que você também pode chegar e relatar que você está precisando. Se for algo mais grave, ele vai te encaminhar para o serviço de urgência, que no caso seria o CAPS AD. Se for algo que eles consigam conduzir ali mesmo, né, os profissionais vão dar esse suporte. Mas é importante que a gente sempre reconheça, né, que eu tenho um Tá problema dentro da gente, né? O e importante que é eu saber de dentro para preciso fora. de ajuda. Né? Às vezes é difícil reconhecer, né? Principalmente na questão de uso de substâncias, às vezes a pessoa nega muito, né? Ela nega que ela tem problema. Assim como às vezes quando eu tô com uma doença grave e eu descubro que eu tenho essa doença, às vezes a primeira fase é a negação. Né? Eu nego que eu tenho problema, eu demoro para procurar ajuda ou continuar buscando ajuda porque eu não aceito, porque eu estou negando, até eu conseguir reconhecer que eu preciso. E nesse intervalo aí da negação, pode ser que a Onde questão se aconteça. agrava, e aí, né, as saídas podem ser mais dolorosas, mais difíceis. Não que seja impossível, mas às vezes é mais difícil. É isso aí, pessoal. Hoje eu tô batendo um papo com a Ivete aqui. Não se esquece de seguir o nosso canal no YouTube, no Spotify, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai gostar dessa conversa. É muito importante você deixar o like lá e tá compartilhando com as pessoas para o nosso trabalho continuar seguindo em frente aí. Hoje eu tô recebendo aqui a Ivete, a gente tá batendo um papo muito bacana. Acho que do episódio de hoje, Ivete, ficou bem claro aqui que além da sua força, né, da sua luta para as pessoas não desistirem daquilo que elas querem, a sua luta foi muito árdua aí até chegar onde você chegou. E a questão das válvulas de escape também. Eu percebi que isso ficou muito sério aqui, muito certo, que as pessoas têm que buscar algo dentro delas, algo que faça bem para elas, para que evite delas estarem seguindo outro caminho aí. Sim.
É importante. Botar as pausas. Você usou a palavra pausa Pausa. diversas vezes. A palavra pausa, gente, vamos pausar, vamos descansar um pouco, vamos respirar. Eu tava falando, Exatamente. não vá com tanta pressa, independente de religião. Pergunte a Deus primeiro qual a direção correta, pergunte a você mesmo, olhe para dentro. Às vezes é necessário, se você acha que a religião pode ser uma saída, Seja, desde que não é? ela não torne para você também um problema, né? Porque às vezes eu falo, eu sou uma pessoa que tem fé e tem minha religião, mas assim, eu não posso deixar que aquilo também me torne uma pessoa fechada, É assim, buscar né? algo, não é? Buscar algo que te faça bem para evitar de você estar seguindo aí num caminho que É. pode te levar a um destino não muito agradável pra É gente, não um adianta coisa. tripé, né? Isso. A saúde, ela tem que ser física, mental e espiritual, de alguma forma, né? Eu tenho que ter um equilíbrio. E quando eu falo de espiritual, não necessariamente é só questão religiosa, mas essa questão de eu me reconectar, né, com a minha essência. Né? O que que se eu tô, né, além do meu limite e eu não estou respeitando o que eu dou conta, o que eu suporto, né, o meu corpo, eu faço mais do que eu dou conta, eu acho que eu tenho que carregar o mundo nas costas, né? Todos os E essa coisa é muito problemas. da gente. Não, eu fico olhando o pessoal e às vezes nesse. Ou ele tem que carregar tudo e ninguém pede isso. É a gente mesmo fica com essa sensação que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Não tem ninguém fazendo pressão, essa pressão é interna. Às A maioria das. vezes, Mas a às, maioria das vezes eu falo, existe casos e casos, mas a maioria das pessoas estão correndo, aceleradas, com a pressão dentro delas. Eu preciso aqui, eu preciso estar aqui. Ninguém. às vezes é a questão até cultural mesmo, É, né? Da forma como a gente foi criado, educado, enfim. Quando eu estava falando um pouco da minha história. Na verdade, eu fui criada para ser dona de casa e casar, né? Pro meu pai não importava eu estudar. Mas assim, tanto que a gente aprendia as tarefas domésticas. Eu sei fazer muitas coisas. Eu cozinho, eu lavo, eu passo. Adoro fazer comidas diferentes e tal. Sei fazer muitas quitandas, porque isso faz parte da minha história também. Mas assim, mas eu tinha outros propósitos também, e aí às vezes eu alio um pouco isso. Tem momentos que eu vou para a cozinha fazer uma comida, eu tô com vontade. Eu gosto, eu sou muito família, né? Gosto de estar junto. Então, assim, a gente vai ter momentos de encontro, né? De sentar com amigas, tomar um café. Isso também é importante. Mas voltando um pouco à questão que você trouxe aqui, né, que eu falo da reconexão, que a gente precisa reconectar com a gente, dar essas pausas e respeitar o limite. Quando você fala do respirar, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa fazer com ela é, opa, calma, respira, né? Tentar respirar de forma que você puxa o ar e enche o seu abdômen, pare ali um pouquinho e depois solta. Tentar fazer isso mais vezes até você dar uma acalmada, né? Porque, igual eu falei, a ansiedade faz parte da nossa vida, em certo grau, ela é necessária. O medo faz parte da nossa vida, a gente precisa ter um pouco de medo. Aquela pessoa que não tem medo de nada, ela acaba se o machucando, medo se é que mantém a gente expondo. vivo também, senão fica. Mas é tudo numa medida. Não pode ser nem para mais nem para menos. Aí a gente fala que tudo para mais ou para menos pode ser prejudicial, né? Se eu como demais, vai ser ruim. Se eu não como nada, também vai ser ruim. Então, assim, tem várias formas de compulsão, né? E aí a gente fala do uso de substâncias como uma compulsão. A pessoa vai desregrado, né? Sem limite. Isso pode ser também não químico, né? As dependências, elas não são só químicas, elas podem ser não químicas. Por exemplo, o sexo desregrado, quando a pessoa come compulsivamente, chocolate demais. Tem pessoas que são dependentes de chocolate. Quando tira, dá síndrome de abstinência, tremor, náusea, igual a síndrome de abstinência de álcool, né, do cigarro, que dá esses sintomas, né? Então, assim, tudo que é compulsivo, que é para mais ou que é para menos, pode ser prejudicial. Então, as dependências elas podem ser não químicas, a dependência emocional que eu falei, a dependência do outro, né? São coisas que, de alguma forma, se eu não entender isso e não equilibrar isso, eu vou sofrer, eu vou adoecer. Né? E as doenças, às vezes, elas começam muito no emocional e vão Vai gerando, aí caminhando vai para caminhando para outros outros. lugares onde fica É. difícil voltar depois, não é? Então é isso.
Um prazer te receber aqui, Ivete. A palavra de hoje eu acho que é pausa, reconexão, mais o quê, hein? Buscar sentido para a E, vida, descobrir o que te faz bem, que você gosta, né, de fazer, que te faz sentir prazer. e o autocuidado não é necessário, não, ele é essencial. Na verdade, ele é Muito, essencial. A gente precisa muito. se cuidar até para ter força para cuidar dos outros depois. É a única maneira. Que se a É, gente tombar de quem a gente está cuidando, vai ficar pior ainda, não vai? esse autocuidado, ele não é só físico, né? Ele é emocional também. Quando eu gosto de mim, eu me amo, eu vou cuidar, eu vou dar um tempo, eu vou eh, fazer coisas que me faz bem. Eu vou respeitar os meus limites. E amar é isso. E tudo, a base é eu preciso me amar primeiro para depois eu amar o outro. Você viu, tem um livro que chama Saúde, Família e Trabalho. Não inverta a ordem. Eu às vezes desenho, né, com Porque isso as é essencial. pessoas. Sem saúde você não trabalha. Eu E se você gosto, não tiver saúde, você não consegue cuidar dos outros também. eu gosto às vezes de fazer um desenho assim, né? Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu fiz tudo pelo outro". Aí eu falo assim: "O outro e você". Eu faço tudo pelo outro. Se aquela pessoa deixa de existir, o que sobra para mim? Não é verdade? Nada. Aí eu não existo. Então tem que ter o equilíbrio. Eu faço pelo outro, mas eu tenho que fazer por mim também. E amar é isso, né? Eu preciso amar a mim primeiro, depois eu amo o outro. Se for o contrário, eu vou ter sempre a sensação de menos, e aí eu vou estar sempre cobrando, porque eu acho que eu tô dando demais e o outro não corresponde. Mas será que realmente é necessário? É verdade. Ivete, foi um prazer te receber aqui, tá? Vamos encerrando mais um episódio aqui. Foi um prazer mesmo. Você contou sua história aí, deixou um pouco de resiliência pro pessoal, coragem para quem quer seguir atrás dos sonhos aí, gente. Não deixar de ter coragem. Uma hora vai achar o caminho. Não pode é parar, né? Se a gente continuar caminhando, uma hora encontra o caminho e não esquecer das pausas, gente. Pausas são essenciais, não são necessárias, são essenciais. Reconecte com você mesmo, faça aquilo que te faz bem. Busque um hobby, um esporte, né? Uma música, né, Ivete? Qualquer coisa que você puder buscar, gente. Então foi isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, Sintonia Positiva. E já vou deixar aqui um link para o nosso próximo episódio, tá, gente? A gente vai falar aí sobre comunicação. A importância de estar se comunicando. Como hoje eu estou conversando aqui com a Ivete, a importância da gente estar tomando decisões e a importância de você se comunicar, de ter coragem de se comunicar com as pessoas. É muito importante, não é, Ivete? Sim. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído Com com a certeza. proposta, né? Estou à disposição, caso precise, né, né, a gente conversar mais sobre algumas coisas que foram faladas aqui, que a gente deu só uma pincelada, e espero que todas as pessoas possam, de alguma forma, encontrar sentido para a sua vida e ser feliz, que eu acho que a essência de tudo é ser feliz. É isso aí, pessoal. Não se esquece de seguir o nosso canal, tá? De compartilhar com quem você acha que precisa dessa conversa. Segue nosso canal no YouTube, no Spotify, ali no Instagram também, ok? Então esse foi mais um episódio do Sintonia Positiva, pessoal. Fiquem todos em paz. Até mais.